Perspectivas históricas do aborto. O tempo presente e o tempo passado estão ambos talvez presentes no tempo futuro. T.S. Eliot. Ao pensarmos sobre o debate do aborto e infanticídio, imagens impactantes, como a cena do filme 300, onde bebês espartanos são examinados e descartados, podem surgir em nossas mentes. Tais representações, mesmo ficcionais, revelam que a negociação da humanidade com as complexas questões de vida, morte e moralidade não é recente, mas carrega ecos de tempos remotos. Este filo-debate busca desconstruir visões simplistas sobre o aborto e o infanticídio, desvendando, por meio de uma jornada histórica abrangente, a multiplicidade de fatores, contextos culturais e perspectivas filosóficas que moldaram as diferentes concepções desses atos ao longo do tempo. Somente através dessa análise profunda poderemos compreender as raízes do debate contemporâneo e suas perenes nuances e contradições. A sociedade greco-romana, com sua visão utilitarista da vida, apresentava um panorama complexo e contraditório sobre o aborto e o infanticídio. Embora a preocupação com a polis e o bem comum justificasse práticas de controle populacional e familiar, princípios éticos começavam a emergir, desafiando a visão puramente utilitária. O juramento de Hipócrates reflete essa preocupação emergente com a preservação da vida. A ninguém darei por comprazer, nem remédio mortal, nem um conselho que induza à perda. Do mesmo modo, não darei a nenhuma mulher uma substância abortiva. Compreender essa tensão entre o pragmatismo utilitarista e a ética médica emergente é crucial para analisar as motivações multifacetadas que permeavam o debate sobre aborto e infanticídio, as quais incluíam controle familiar e demográfico. Sem métodos contraceptivos eficazes, o aborto e o infanticídio eram ferramentas de planejamento familiar em um contexto de recursos limitados. A decisão de limitar o número de filhos, especialmente em situações de pobreza, era uma estratégia de sobrevivência. Pressões socioeconômicas, a pobreza, a dificuldade em sustentar uma criança ou o medo da desonra social pesavam fortemente, especialmente para famílias que davam à luz meninas em uma sociedade patriarcal. A exposição de crianças era uma trágica consequência dessas pressões. Saúde materna e infantil. Em um período com limitados recursos médicos, doenças, deformidades ou complicações no parto podiam tornar o infanticídio ou o aborto uma decisão tomada em desespero ou por crença na impossibilidade de sobrevivência da criança. Visão sobre a infância. A infância não possuía o mesmo status da vida adulta. A humanidade plena era frequentemente atribuída após um período e rituais de aceitação na comunidade. Essa perspectiva influenciava a percepção sobre o valor da vida de um recém-nascido. As filosofias de Platão e Aristóteles também influenciaram essas práticas. Platão, em A República, discute o controle reprodutivo dentro de um projeto utópico de organização social, com ênfase na eugenia. Já Aristóteles, em Política, aborda o aborto e o infanticídio como medidas de controle populacional e promoção do bem-estar social. Suas reflexões, influenciadas pelo contexto da polis grega, tangenciavam complexas questões éticas e políticas. No mundo médico ortodoxo, a ginecologia se desenvolveu como uma disciplina separada, com várias médicas especializadas. Sorano, um médico romano dos séculos I e II d.C., escreveu o primeiro tratado conhecido sobre ginecologia. Ele sustentou que o aborto era impróprio para esconder o adultério ou manter a beleza feminina, mas que era permitido salvar a vida da mulher. Ele também incluiu um capítulo intitulado Como reconhecer o recém-nascido que vale a pena criar. Nele, Sorano dá conselhos práticos para parteiras sobre a avaliação de bebês recém-nascidos imediatamente após o parto. Primeiramente, deve-se avaliar a saúde da mãe durante a gestação, juntamente com a idade gestacional do bebê. Posteriormente, o recém-nascido é examinado para ver se, quando colocado na terra, ele chora imediatamente com o devido vigor, e também para garantir que seja perfeito em todas as suas partes, membros e sentidos, que seus ductos, ou seja, das orelhas, nariz, faringe, uretra, ânus, estão livres de obstrução.
que as funções naturais de cada membro não são lentas nem fracas, que as articulações se dobram e se esticam, que tem o devido tamanho e forma, e é devidamente sensível em todos os aspectos. E por condições contrárias às mencionadas, a criança que não vale a pena ser criada é reconhecida. Nem todos os filósofos e escritores clássicos aprovaram essas práticas. Em particular, o juramento de Hipócrates proibia o uso de um pessário para provocar um aborto. No entanto, tanto o aborto quanto o infanticídio foram amplamente aceitos. É possível identificar 3 pressupostos subjacentes na cultura da época. 1. Valor adquirido da vida. A crença de que o valor de uma vida humana individual não era inerente, mas adquirido algum tempo após o nascimento. Nenhum feto ou recém-nascido tinha direito intrínseco à vida após o nascimento. Segunda, a utilidade da vida. O valor de uma vida residia principalmente em sua utilidade, em parte para os pais, mas especialmente para o Estado como futuro cidadão. O feto saudável ou bebê recém-nascido era um futuro fazendeiro, soldado ou mãe. Terceiro, saúde e dignidade. A saúde e a integridade física eram essenciais não apenas para a sobrevivência, mas também para a dignidade humana. Em uma cultura que se gloriava das virtudes masculinas, os fracos, os deficientes e os mal-formados sempre foram vistos como menos do que totalmente humanos. Se o aborto foi considerado errado, geralmente foi por causa do risco para a vida da mãe, ou por causa da violação dos direitos de propriedade do pai, ou dos direitos de alguma outra parte interessada. Se o infanticídio foi considerado errado, foi por causa do risco de despovoamento. Nenhum autor parece ter levantado a possibilidade de que houvesse um valor intrínseco à vida de um feto ou mesmo de um bebê recém-nascido. É interessante que, enquanto o aborto era criticado de tempos em tempos, a moralidade de matar recém-nascidos doentes ou deformados dificilmente era questionada. Talvez seja compreensível que o tratamento médico de bebês doentes ou defeituosos pareça não ter sido motivo de preocupação para a profissão médica e que os médicos da época concentrassem seus esforços nos adultos cujas vidas eram de valor e significado óbvios. O mundo judaico do mesmo período exibia uma atitude radicalmente diferente em relação ao feto e ao recém-nascido. Isso se originou do ensino da lei do Antigo Testamento, a Torá. No coração da lei judaica estava a doutrina da imagem de Deus. Cada ser humano, recém-nascido ou adulto, deformado ou saudável, escravo ou livre, tinha um valor intrínseco como expressão única da imagem de Deus. A Torá ensinava que a destruição deliberada de qualquer vida humana era uma afronta à dignidade de Deus. Gênesis 9:6. A Mishnah, que consagrou o ensino rabínico tradicional, declarou que Deus criou apenas um único homem para ensinar à humanidade que quem destrói um único indivíduo imputa isso a ele como se tivesse destruído o mundo inteiro. E quem salva a vida de um único indivíduo imputa a ele como se tivesse salvado o mundo inteiro. No antigo pensamento judaico, o alto valor atribuído à vida humana se estendia ao feto, que era a criação única de Yahweh, formado para seu próprio propósito. No entanto, a proteção concedida ao feto não era absoluta. Os rabinos ensinavam que o feto poderia ser destruído antes do nascimento se fosse necessário salvar a vida da mãe. Mas desde o momento do nascimento, uma vez que a cabeça emergia do corpo da mãe, o bebê era considerado um membro pleno da sociedade, com os mesmos direitos e proteção que qualquer pessoa adulta. O segundo elemento na condenação do aborto e do infanticídio foi a exigência dada por Deus para que os fortes protejam os indefesos. Embora a Torá não contenha muitas referências específicas a fetos ou bebês, não há dúvida de que eles eram vistos como especialmente vulneráveis e, portanto, eram aqueles a quem Deus se preocupava em proteger do abuso. O ritual pagão de sacrificar crianças foi explicitamente condenado na lei do Antigo Testamento, Deuteronômio 18:10, e a prática da exposição infantil foi, não surpreendentemente, vista com aversão dentro de Israel. No entanto, era uma prática suficientemente comum nas nações vizinhas para ser mencionada pelos profetas do Antigo Testamento. No livro de Ezequiel, a nação infantil de Israel
rejeitada pelas nações vizinhas, é comparada graficamente a um bebê recém-nascido, lançado em campo aberto, pois no dia em que você nasceu, você foi desprezado, e como deitado no chão, chutando em seu sangue. Qual era o principal critério para determinar o valor de uma vida na cultura greco-romana, conforme mencionado? Beleza e perfeição física, utilidade para a família e para o Estado, ancestralidade e linhagem nobre. O infanticídio na cultura greco-romana, quando questionado, era principalmente criticado devido à violação dos direitos intrínsecos da criança, risco de despovoamento, crueldade e desumanidade do ato em si. Qual é o conceito central que fundamenta o alto valor da vida humana na tradição judaica do Antigo Testamento? Obediência à lei mosaica, a doutrina da imagem de Deus em cada ser humano, a promessa de uma terra prometida para os descendentes de Abraão. De acordo com a Mishnah, o que se ensinava sobre a destruição de uma única vida humana? Destruir uma única vida era como destruir o mundo inteiro. A destruição de uma vida poderia ser justificada em certas circunstâncias. Somente Deus tinha o direito de tirar a vida de uma pessoa. Na tradição judaica, quando um feto poderia ser destruído legalmente? Se o feto fosse resultado de um adultério, se a família não tivesse recursos para criar a criança, se necessário para salvar a vida da mãe. O que Jesus ensinou sobre o acolhimento de crianças? As crianças devem ser educadas para servir a Deus e ao Estado. As crianças são seres ingênuos que precisam ser guiados. Acolher uma criança em nome de Jesus era equivalente a acolher Jesus e o Pai. No Novo Testamento, o termo farmaqueia pode se referir a qual prática relacionada ao aborto? O uso de drogas e poções para provocar um aborto, a realização de rituais pagãos de sacrifício infantil, a exposição de crianças indesejadas. De acordo com o Didaquê e a Epístola de Barnabé, quais ações eram consideradas exemplos de transgressões contra os dois grandes mandamentos? Desobediência aos pais e às autoridades, mentir e roubar, aborto e infanticídio. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os seus amigos e se inscreva no canal para receber mais vídeos como este. Se você tiver alguma pergunta ou comentário, deixe nos comentários abaixo. Obrigado.